Nesse vídeo eu vou te falar sobre 6 documentos que você precisa separar, precisa organizar antes de entrar com a revisão da vida toda, para que você possa se preparar para a revisão da vida toda, certo? Vamos lá? Sem mais delongas, eu vou te passar uma lista de documentos aqui para que você já possa se organizar em relação à revisão da vida toda. São documentos que teu advogado vai pedir, são documentos que para você se organizar, separar aí na tua casa se você tiver, ou no aplicativo do meu INSS, são documentos para você já deixar prontinho separado, caso você precise aí recorrer através do processo da revisão da vida toda, tá bom? Primeiro documento são os documentos pessoais. Você precisa ali dos teus documentos pessoais. Quais são esses documentos? RG, CPF, um comprovante de residência. E o comprovante de residência tem que estar atual. São esses 3 documentos ali que você precisa organizar e separar. Documento legível, sem estar borrado, porque quanto mais entrave tiver, pior vai demorar mais, porque você vai ter exigências desnecessárias aí no processo, tá bom? Então RG, CPF, comprovante de residência, tudo legível para que fique fácil a leitura. Esse é o primeiro documento, os primeiros documentos, né? Segundo documento, CNIS. O que é CNIS? CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ele é a base do cálculo da revisão da vida toda. Então, para você calcular a revisão da vida toda, você vai precisar ver todo o histórico ali de trabalho que a pessoa teve, todo o histórico de trabalho que você teve para poder analisar. Então, CNIS. Onde é que eu consigo o CNIS? CNIS você consegue através do portal do meu INSS, ou no aplicativo, ou no site. Então, você faz uma senhazinha ali, gera a senha, gera o cadastro e baixa o documento e você envia para o advogado ou para a pessoa que vai entrar. Terceiro documento. Carta de concessão. Você precisa da carta de concessão. O que é carta de concessão? Carta de concessão é o documento que concedeu a tua aposentadoria, é o documento que comprova que a tua aposentadoria foi concedida. Lá está escrito, olha, aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade foi concedida no dia tal, com o valor tal, e tem a memória de cálculo embaixo. O que é memória de cálculo? São todos os salários que foram considerados para aquele cálculo, como é que ele foi calculado, qual foi o índice, se teve fator previdenciário, se não teve, a soma total dos salários, mais a média, aquela coisa toda. Então, isso é a carta de concessão. Então, você precisa, e eu te digo mais, esses 2 documentos são importantíssimos. Então, é bom que você tenha eles separados aí. CNIS e carta de concessão. Tá, agora vamos para o quarto documento. Qual é o quarto documento que você precisa separar? Nesse caso, você não precisa separar, você precisa fazer. Então, aí você vai precisar de um advogado especializado em processos contra o INSS. E que documento é esse? É o documento que calcula os atrasados. Tá, como assim calcula os atrasados? Quando você entra com um processo, você vai precisar calcular o valor da aposentadoria, né, o valor da alteração, e vai ter que calcular a diferença no tempo. Poxa, imagina que você tenha se aposentado em 2013 ou 2012 e a gente está em 2022. Você tem 10 anos de atrasados para receber, para revisar nesse caso. Então, o cálculo de valor dos atrasados é o cálculo que você precisa analisar e você precisa contratar um advogado para que ele possa fazer. Cálculo do valor da nova aposentadoria. É um cálculo também que vai precisar da ajuda de um advogado e devo te alertar que tem que ser um advogado especialista, tá? Você não pode pegar um advogado que não faça direito previdenciário. Esse cálculo é um cálculo que vai calcular o valor da tua nova aposentadoria. Ah, poxa, eu recebo X, agora eu vou receber 2X. Eu recebo 2.000, agora eu vou receber 4.000. Isso aí tem que estar bem discriminado, bem analisado, embasado, para que possa ser juntado ao processo, tá bom? Senão, você vai depender do INSS para fazer o cálculo ou da Justiça para fazer o cálculo através da contadoria. Então, fica bem esperto na questão do cálculo, porque é bem importante, tá bom? E esse que eu acabei de citar foi o quinto. Agora vamos para o sexto documento. Sexto documento é um documento, é um bônus, é um plus aqui que eu estou adicionando. Por quê? Nem todas as pessoas vão precisar dessa documentação, mas são documentos comprobatórios de vínculos anteriores a 1982. Se você que está assistindo esse vídeo começou a trabalhar lá para 75, 76, nesse período aí, ou 80, saiba o seguinte. Eu falei há pouco tempo ali que o CNIS ele é necessário para calcular, para fazer o cálculo, ele é a base ali para fazer o cálculo. Só que o CNIS ele só tem informações de salário a partir de 1982. Então, antes de 1982, se você der uma olhada no teu CNIS, vai aparecer só lá, empresa X, entrada na data tal, saída na data tal, mas não aparece os salários.
Se você olhar depois de 1982, aparece lá a entrada, a saída na empresa e os salários. Então, se você começou a trabalhar antes de 82, você vai precisar de alguns documentos que comprovem os salários. Você não vai precisar comprovar que você trabalhou na empresa, você vai precisar comprovar que você recebeu os salários ali e quais são esses salários. Então, que documentos são esses? Se você foi autônomo, você vai ter que ir atrás das microfichas lá no INSS. Se você tiver o carnê, junta os carnês ali, vai ter que provar e fazer o cálculo através dos carnês. Ah, mas eu não fui empregado, fui funcionário, né? CLT com carteira assinada. Certo? Você vai precisar... Você tem algumas formas de provar. Ou você entra em contato com a empresa e pede a descrição dos salários de contribuição, né? A empresa vai te informar, ó, foram esses salários aqui que a gente te pagou, e aí é uma declaração que a empresa fornece, assinada, tudinho. Ou você vai ter que fazer através das alterações salariais na carteira de trabalho, é possível também. Então você pega junto a carteira de trabalho, se você tiver a carteira de trabalho, lá no final, no final das páginas, lá no final, tem as alterações salariais. Então, de períodos em períodos são feitas alterações salariais e é possível que você faça o cálculo, você junte isso no processo para poder fazer o cálculo, tá bom? Então é isso, queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aqui sua dúvida, que de repente a gente pode responder e te auxiliar, tá bom? Grande abraço aí para você, tudo de bom, um abração para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!